E a Justiça de São Paulo decretou prisão temporária do casal, dono de uma escola particular, acusado de maus tratos. A gente noticiou isso aqui, tem noticiado esse caso na Band desde a semana passada. Vídeos feitos por uma professora mostram os donos dessa escolinha xingando e agredindo crianças. É revoltante, viu, Bruninho? Eu já quero dizer que é revoltante. Eu estava vendo a semana passada, eu senti vontade de invadir a televisão, quebrar a televisão. É revoltante aquela cena. É revoltante aquilo. A gente vai entender melhor, mas olha, eu fiquei a semana passada, ao ver aquelas imagens no Brasil Urgente, com o Datena, eu fiquei, assim, transtornado. Que é um negócio, eu fico imaginando os pais daquela criança. Imaginando os pais. Principalmente aquela criança. Amarrada num poste. Aquela criança. Gente, nós vamos mostrar aí. Aliás, já estamos mostrando aí no nosso YouTube. Acho que os nossos ouvintes já viram isso, não é possível. Mas se você não viu, é revoltante, mas infelizmente é a vida real, não é? De uma escola irresponsável, de proprietários de uma escola irresponsáveis que causaram essa cena aí revoltante com uma criança de 2 anos de idade. Essa escola fica aqui em São Paulo, no bairro do Cambuci, e hoje a Justiça decretou a prisão temporária do casal. O pedido de prisão foi feita pelo delegado responsável pelo caso, Fábio Daré, que está ao vivo conosco aqui agora na Rádio Bandeirantes. Doutor Fábio, bom dia, obrigada por ter nos atendido. Oi, Bruna, bom dia Capriotti, bom dia, seus ouvintes. Bom dia, doutor. Bom, doutor, tamanha aqui a nossa revolta com esse caso. É algo que tem movimentado também muito aqui os nossos ouvintes, para quem é vô, avó, pai, para quem tem filho na escolinha, é tudo muito revoltante. Esses donos da escola, né, esse casal, eles podem ser presos a qualquer momento, né? Exatamente. Semana passada a gente colheu todos os elementos de provas que eu precisava, de indícios, para tentar qualificar o crime como tortura, porque inicialmente o crime era de maus tratos e submeter crianças a situação vexatória. Só que vocês acompanham as imagens, os relatos talvez vocês não tenham lido, são coisas extremamente graves, extremamente pesadas de se ler. E aí, buscando alguns elementos, alguns indícios, eu consegui colocar como tortura. E aí fiz minha representação para o Judiciário e para o Ministério Público, que acataram a minha representação de tortura, razão pela qual foi declarada a prisão temporária deles por 30 dias. Doutor, o senhor já ouviu esse casal? Eles já chegaram a prestar algum depoimento? Não prestaram depoimento não, porque agora a minha intenção é prendê-los, né? Eles são os fugidos, eles sumiram. Então, a minha equipe está na rua tentando localizá-los. Se não localizá-los hoje, eles vão passar a ser procurados à justiça. Então, aí começam a ser procurados. E o senhor já, nesses primeiros trabalhos, nessas primeiras investigações, o senhor já chegou a ter alguma informação do que aconteceu? Outros funcionários chegaram a relatar para o senhor o que acontecia ali naquela escola? Qual era o procedimento? Se isso era um padrão? O senhor já tem algum tipo de informação nesse sentido? Então, na semana passada, depois da divulgação das imagens, da notícia, uma professora me procurou aqui na delegacia e os fatos aconteceram em 2016, também já tinham acontecido esses fatos. Ela fez uma denúncia na Secretaria da Educação, eu não sei se foi para frente ou não. Então, você percebe, desde 2016, há algum tipo de maus tratos naquela escola, algum tipo de violência contra as crianças. Então, eu foquei no meu período atual, mas possivelmente ocorreu para trás, sim. Anteriormente deve ter ocorrido, sim. Essa professora narrou exatamente isso. Em 2016, já havia denúncia desses maus tratos, já havia esse tipo de agressão nessa escola. E se houve essa denúncia, né, delegado, em 2016, acredito que isso tenha ficado no conhecimento da Secretaria Estadual da Educação, autoridades relacionadas ali, ligadas à educação do Estado de São Paulo, ou a municipal mesmo, estavam cientes, ou municipal, enfim, o próprio Ministério da Educação também, num caso como esse. O que a gente tem aqui de informação apurada pela equipe do Brasil Urgente é que esse processo foi arquivado por falta de provas. Agora, isso pode entrar para o inquérito novamente, doutor? O senhor vai considerar todo esse depoimento? Como é que funciona? São casos diferentes? Como que a investigação deve ser daqui para frente? Na verdade, eu foco no que eu tenho atualmente, né? Essa parte administrativa, como que vai proceder via Secretaria de Educação, depois eu só peço um relatório conclusivo.
Mas estou baseando no que eu tenho agora. Infelizmente, eu tenho muita coisa ruim para apurar, entendeu? Eu tenho 13 mães que foram ouvidas aqui, 13 crianças, 12 crianças que passaram por esse tipo de trauma, que as mães choram todo dia que vem aqui na delegacia. Eu tenho as professoras, uma professora que teve a coragem de filmar e expor isso numa delegacia, que isso é louvável, né? As pessoas têm muito medo de tudo hoje em dia, mas não é para ter medo, tem que confiar na polícia, tem que procurar a polícia, que o resultado está aí. Se Deus quiser, aprenderemos esses dois o quanto antes. Como é que é o nome dessa escola, doutor? Escola PQA. Escola PQA. Até acho que serve de alerta, já que desde 2016 a gente tinha aí, agora se tornou público, né? Já havia uma denúncia em 2016, os pais dos alunos dessa escola, não é, doutor? Talvez tenham notado algum comportamento estranho nos filhos, mas não conseguiam fazer essa associação, ou faziam a associação, iam à escola questionar e recebiam um tipo de resposta que poderia passar ali despercebido dos pais. Eu tenho a impressão que o senhor pode fazer um apelo aí para que os pais dos alunos dessa escola possam agora também tentar compreender o que algumas vezes os filhos relatavam, contavam ou mostravam ali como marcas, talvez. Não? Exatamente. Na verdade, não só nessa escola, nem em qualquer escola, os pais têm que ficar atentos ao comportamento dos seus filhos. Muitos relatos que eu ouvi aqui, os crianças não queriam ficar no escuro mais, não queriam ir para a escola de jeito nenhum, iam para a escola chorando. Então, são comportamentos que quem tem os filhos conhece, não são comportamentos típicos da tua criança, do teu filho. Então, ficar muito atento, não só a essa escola, a qualquer escola aqui de São Paulo, em qualquer lugar, fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. Eles vão te demonstrar que alguma coisa está errada. Eles são inocentes, são crianças nessa escola, são crianças de 1 ano de 8 meses a 8 anos. Então, os comportamentos são muito variados. E você sabe como teu filho se comporta em determinadas situações. Então, fiquem muito atentos a isso. E não é o primeiro caso. Nós tivemos ano passado, ano retrasado, uma escola aqui na Zona Norte de São Paulo com o mesmo procedimento. Exatamente. Os professores eram orientados a colocar as crianças no castigo. A escola está fechada. Me parece que os donos dessa escola estão presos, não é, doutor Fábio? Eu não sei se o senhor não tem... presos por tortura também. Tortura também, não é? Porque não deixa ser uma tortura... Às vezes a tortura não é nem física, né? Mas é uma tortura psicológica tão forte que às vezes é pior do que a física, porque é uma tortura que tá dentro da criança. E não sabe como essa criança vai crescer, como que ela vai se comportar daqui para frente. Porque são traumas. Imagina você pegar uma criança de 1 ano e 8 meses, e deixar trancada no quarto escuro por horas. É o relato que eu tenho aqui, por exemplo. Isso é um absurdo. Então, é um absurdo. Então, é uma tortura psicológica violentíssima. E doutor, o senhor ouviu, né, 13 mães, imagino também que muitas dessas mães, Capri, até relatem ali uma certa culpa exatamente por isso, ou mães, pais, enfim, porque não conseguiram perceber ali, diferenciar essa atitude da criança, às vezes de um choro para ir para a escola, de não querer, achar que é birra, que não quer ir para a aula, e pais muitas vezes ali o tempo todo fora de casa, porque precisam trabalhar, precisam colocar comida dentro de casa, a gente sabe que a situação hoje no país é essa. Então, imagino que o senhor tenha ouvido também um pouco disso, né, doutor, dessas mães, essa culpa, e de certa forma ali, o que comentaram com o senhor, que prestaram depoimento em relação à atitude dos professores, era sempre o mesmo modus operandi, assim, sempre com essas punições, ou se fizeram xixi fora do lugar, ou se bagunçaram a sala de aula, era sempre a mesma forma de agir desses professores? É sempre a mesma forma, e a gente percebe aqui, sentindo as mães, sentindo as pessoas no calor dos fatos, que os relatos são muito parecidos. Então, um filho de um comentava sobre o filho da outra, que comentava sobre outro filho, e sabe, os relatos eles se completavam. Então não tem como inventar uma história dessa. E o relato era esse, era castigo, era amarrar num pilar. O principal castigo era colocar nessa salinha escura, que chamava de salinha do cinema. Então, os relatos são muito parecidos. Uma criança que tem incontinência urinária, essa então nem se fala, porque o que fizeram com ela foi um negócio gravíssimo. Deixaram ela, não sei se vocês sabem desse relato, deixaram ela sentada naqueles baldes ou que gato faz as suas necessidades. A criança ficou sentada a tarde inteira.
fazendo suas necessidades ali, porque como ela tem continência urinária, ela não podia sujar a escola. Então são relatos assim chocantes, que você ouve o pessoal falando, não é possível que um ser humano consegue deixar uma criança sentada em pedrinhas para não poder sujar a escola. É um negócio assim chocante. É revoltante. É revoltante, viu, doutor? É revoltante isso. Eu sinto uma revolta profunda com esse tipo de educador. Né? Como é que uma pessoa como essa obtém autorização para abrir uma escola, para cuidar de crianças? Acho que esse é um outro ponto que a gente precisa debater também. Exatamente. Quem é que chancela a licença para que essas escolas abram? Quem é que faz uma verificação dos proprietários? Condição, a capacidade? Você abre uma escola aí, tá tudo certo, quero abrir uma escola aqui. Você vai lá, tem o corpo docente, tem as questões ali legais, pedagógicas, mas e a questão comportamental desses proprietários de escola? Quem é que cuida disso? Quem é que checa isso? Então. Doutor, é um ponto que não é a minha competência, né? Mas claro. Eu vou provocar os órgãos, por meio de ofício os órgãos competentes para me dar uma explicação se a escola estava habilitada, quem estava cadastrado como professor, toda a parte burocrática, que para mim é uma segunda etapa. Isso, né? O principal para mim agora era preservar as crianças, era preservar esses pais, pedir a prisão, que graças a Deus saiu, e que nunca mais isso aconteça, porque é o que uma Bruna comentou, os pais saem para trabalhar e largam seu bem precioso, que são seus filhos, na mão de duas pessoas como essa. Sim. Doutor, os proprietários aí agora estão sendo procurados, já estão com a prisão temporária decretada. Os professores que trabalhavam nessa escola vão ser responsabilizados de alguma maneira também? Aos professores, vai haver alguma responsabilização nisso? O professor não durava um mês lá na escola. Não durava um mês. Porque não viu essa situação e ia embora. Eles não aguentavam. Então não havia professores contratados ali. Não tinha, porque cada professor ficava um mês e meio e ia embora. Graças a Deus pegou essa menina de 18 anos que viu essa situação e filmou para efetuar a denúncia. Então, os professores não ficavam na escola, não tinha vínculo com a escola nenhum. Então, nós vamos analisar um outro caso mais profundo, mas a princípio não, porque eles não ficavam e iam embora. Aí que eu te falo, né? A pessoa que vivia a situação tem que denunciar, não tem que se omitir, porque podia ser o filho dela, podia ser o sobrinho, né? Não pode se omitir numa situação dessa. É muito fácil falar que é dos outros. Não são dos outros, são nossos. Não pode se omitir. Então, claro. Nós vamos ouvir alguns professores nesse sentido, mas a princípio em relação a isso está tudo ok. Sim, porque se desde 2016 já tinha o primeiro relato, a primeira ocorrência, e os professores não param na escola, esse é um outro ponto que os pais devem levar em consideração. Exatamente. Chegou na escola, tem troca constante de professor, alguma que muda coisa toda hora? tá errada, né? Não se cria vínculo com o aluno, né? Não tem vínculo. Um mês meu filho tá com a professora Mariana, no outro mês é a professora Júlia, no mês seguinte a professora... Que é isso? Como é que muda? Exatamente. Então. Toda hora de professor. Por isso que os pais têm que ficar atentos. Os pais têm que analisar tudo isso. Porque a criança é uma criança, não tem muita noção das coisas. Nós, como pais, eu sou pai de um casal, a gente tem que estar atento a tudo, não tem jeito. E assim, né, doutor, dar voz a essas crianças, né? Acho que até tem alguns psicólogos que dão essa orientação também. O seu filho tá chorando. Antes da gente achar que é só uma birra, que é algo ali porque não quer ir para a escola, porque não quer levantar cedo, chama essa criança para conversar, ainda que seja pequenininho, o que está acontecendo? Mas chama, a criança ela vai falar. Teve uma criança lá que as professoras tiravam toda a comida dela durante o dia inteiro, ela não comia na escola, ela passava o dia sem comer. Aí quando ela chegava em casa, a mãe percebeu que ela comia demais. Porque ela não comia, né? O professor tirava, os donos tiravam a comida dela, por uma punição, por alguma coisa, tirava a comida. A criança passava o dia sem comer. É um negócio inacreditável, você não faz isso com ninguém. E a criança chegava em casa e comia muito além do que ela comia antes. Então é um comportamento atípico, né? E o cuidado, né, agora com essas crianças, para que consigam ter uma boa relação na escola, para que enxerguem na escola, né,
um lugar aí abrindo possibilidades, caminhos para o futuro, porque é por meio da educação que a gente enfrenta muitos dos problemas do nosso país, e essas crianças precisam ter coragem, precisam voltar para a escola, precisam entender ali a autoridade do professor sem ligar com todo esse passado que tiveram. Então, é uma situação bastante delicada. A escola tem que ser um lugar para criança, prazeroso, para brincadeira, né? Porque não tem que ser um lugar prazeroso, que a criança vai brincar com os amiguinhos, não para sofrer o que estavam sofrendo nessa escola. A criança vai feliz para a escola. É uma extensão da casa, né? Porque nessa idade, 2 anos... É brincar. É brincadeira. É só brincar. É brincadeira, você não tem lição, não tem... Não. É brincar. Então a criança, ela tem que ir feliz para a escola, porque ela vai brincar. Exatamente. É um ambiente que acolhe, que ela se sente feliz. Se nessa idade a criança não quer ir para... Claro que eventualmente um dia ou outro a criança está ali, né? Aí tudo certo, mas constantemente não querer ir para a escola, não dá. Liga o alerta, né? Certamente. E, doutor Fábio, quem mais vai ser ouvido ainda nesse caso? Essa professora que conversou com o senhor do caso passado já vai ser ouvida também? Quais que são as próximas etapas dessa investigação? Claro que o senhor conseguir compartilhar aqui conosco. Não, assim, essa professora já foi ouvida semana passada. Em termos de tipificação do crime, já está tudo muito concreto, já está tudo muito forte. Então, daqui para frente é só ratificar o que eu já tenho. Não vai mudar muito a minha decisão, a minha convicção jurídica, nada. Então, é só relatos que a pessoa quiser vir desabafar. Porque eu já tenho tudo muito concretizado, já está tudo muito forte, a tortura. Então, se a pessoa nos procurar, que ela vai ser ouvida, claro, mas de elementos para o crime eu já estou satisfeito já. Não muda o curso, né, do processo. Mas... não muda nada. Essa pessoa que fez a denúncia é uma professora de 18 anos de idade? 18 anos. Por aí você já também tem uma noção. Claro que a escola pode contratar as pessoas de 18 anos de idade, mas normalmente a escola séria, ela contrata professora já formada. Pedagogia. Mas ia ser como estagiária lá de pedagogia. Exato. Então, ali deveria, talvez uma jovem de 18 anos que era assistente, quem sabe, né? Isso. E sem experiência na área, né? Assim, sem saber ali como que entende. Acho que, de certa forma, jovem no início do estágio, fica com receio de apontar ali alguns problemas. É uma pessoa que, em tese, vai ficar quietinha, porque é assim que funciona. Então, talvez seja por isso também, né, Capri? Você contrata uma pessoa nesse... Mas parabéns a essa moça. Parabéns. 18 anos de idade e prestou um enorme serviço, um grande serviço. Ajudou a tirar de circulação um casal criminoso e fechar uma escola que nunca deveria ter sido aberta. Nunca, porque comprovou que essas imagens mostram... Eu não estou falando aqui em tese, não. Estou falando baseado nessas imagens absurdas, revoltantes que a gente enxerga aqui. Essa escola jamais deveria ter sido aberta. Esse casal proprietário jamais deveria ter tido licença para abrir uma escola para cuidar de crianças aqui em São Paulo. É isso. Então, agora tentar localizá-los, prendê-los e encerrar a investigação e deixar a cargo do Ministério Público da Justiça para ver qual vai ser o destino deles. Tá. Parabéns aí pelo trabalho, viu, doutor? Obrigado, eu agradeço também a vocês pela divulgação na mídia aí, que foi fantástico para nós. É um serviço de interesse público, né? É um interesse público não só para essa escola, para todas as escolas. Fiquem atentos aos seus filhos. Sim. Alguma coisa pode estar acontecendo lá e você não está sabendo. Exatamente. Parabéns aí ao senhor, à sua equipe. Tomara que sejam presos rapidamente e paguem por esse crime aí terrível que eles cometeram. Terrível. Doutor, obrigada. Bom trabalho para o senhor. A gente conversou com o delegado Fábio Daré, que é o responsável pelas investigações desse triste caso. Até uma